saudamos os nossos amigos do canal do Advento com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar conosco aqui no canal. Este canal foi criado para trazer mensagens para o reavivamento e reforma do povo de Deus, e preparação para a chuva serôdia e para receber o selo do Deus vivo. Muito obrigado por estar conosco. Curta as nossas publicações, compartilhe e clique no sininho para dar relevância e um maior alcance às nossas mensagens, ok? Antes de nós começarmos a mensagem de hoje, nós iremos dar continuidade à temática do vídeo passado, que está aqui na descrição do vídeo, a ira do dragão. Antes de nós continuarmos, nós iremos fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez abrir a Tua Palavra, e te pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. No vídeo passado, nós falamos sobre a ira do dragão. E vimos que existem duas credenciais que definem, identificam o povo de Deus remanescente para os últimos dias. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essas duas credenciais são o motivo da ira de Satanás contra o verdadeiro povo de Deus. Muito bem, agora, por que este ódio infernal das forças do mal contra o povo de Deus? Por causa dos mandamentos e do testemunho de Jesus. Vocês recordam do relato do Éden? Satanás prometeu para Eva vida na desobediência. Quando ele disse lá em Gênesis 3, é certo que não morrereis, ele quis dizer, vocês podem continuar na transgressão, podem continuar na vida de pecado, que vocês não vão ter consequências. Quando, na verdade, Deus havia falado claramente para eles, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Por que Adão e Eva não morreram no dia em que eles comeram, como Deus havia falado? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É isso que diz o livro de Lamentações. Estamos vivos pela graça de Deus, mas a consequência do ato dos nossos pais e dos nossos deveria ter sido dada há muito tempo. Deus deu um tempo de graça para provar para o universo que as acusações de Satanás eram infundadas e para dar uma segunda oportunidade para a humanidade que foi enganada por Satanás. Hoje, o dragão, Satanás, continua sustentando a mesma mensagem. Ele continua influenciando as pessoas a acreditarem que seguir uma vida na transgressão da lei de Deus, uma vida de desobediência, não trará consequência nenhuma. E como a natureza pecaminosa se agrada das obras da carne, muitas pessoas sentem prazer na iniquidade, prazer no pecado, uma vez que as consequências eternas não são imediatas, embora existam algumas consequências temporais. Então, Deus sempre teve um povo na terra que levantou a bandeira da justiça do reino do nosso Deus. E esse povo que leva esta mensagem do Evangelho eterno se torna alvo de Satanás. É por isso que Satanás tem um ódio infernal contra todos aqueles que levantam a bandeira dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Vocês recordam o que está escrito em Lucas capítulo 4, verso 4? Na tentação no deserto, Satanás falou assim para Jesus, se prostrado me adorares, tudo isso te darei, porque a mim foi entregue. É assim que fala lá. Ou seja, Satanás entende, amigos, que este mundo em que vivemos, que foi criado por Deus, agora é dele. E que os homens são seus súditos. Por quê? Porque escolheram o caminho da transgressão. Então a lei de Deus, ela não é bem-vinda no reino, entre aspas, de Satanás. Os 10 mandamentos não são bem-vindos, os testemunhos de Jesus não são bem-vindos. É por isso que Satanás tem um ódio infernal e satânico contra os mandamentos, contra os testemunhos e contra qualquer pessoa que se levante com esta mensagem sendo espalhada ao mundo. Agora, uma vez que Satanás não consegue tocar um servo de Deus, é isso mesmo. Todas as pessoas que se entregam nas mãos de Deus
Satanás não tem poder para tocá-las. Então, o que ele faz? Ele usa instrumentalidades humanas. Ele usa pessoas que se entregaram para as forças das trevas, como instrumentos para a força do mal. Ele usa pessoas que amam a mentira, que amam o pecado, que amam os prazeres da carne. E estas pessoas, muitas vezes, estão presentes no meio do mundo cristão, que se diz cristão. Essas pessoas são as primeiras que se levantam para oprimir, para ofender, para perseguir, para denegrir os verdadeiros servos de Deus que levantam a bandeira do Evangelho eterno. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, fala um pouco dessas instrumentalidades que Satanás utiliza para perseguir o povo de Deus. 2 Timóteo capítulo 3 começa dizendo o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você poderia dizer assim: olha, isso aí é o pessoal do mundo. São as pessoas que não querem saber de Deus, da sua lei. Será? Olha o que diz, irmãos, o verso 5. Tendo forma de piedade. Ou seja, a relação que é feita aqui dos pecados dos últimos dias e das características dos homens maus dos últimos dias, o verso 5, do verso 1 a 4, descreve essas características, mas no verso 5 ele diz, tendo forma de piedade. Ou seja, essas pessoas aqui são falsos cristãos. Pessoas que têm forma, aparência de piedade, mas que acumulam todas essas características. Veja bem, meu amigo, do canal do Advento. Jesus falou assim, em Mateus 24, vede que ninguém vos engane. Ou seja, a volta de Jesus é precedida pelo engano. Falsos cristos, profetas, falso cristão, falso milagre, falso reavivamento, falso dia de guarda, falso evangelho, falsa conversão. A volta de Cristo é precedida pela falsificação. E aqui Paulo, falando a Timóteo, fala desses falsos cristãos. São estas instrumentalidades humanas que Satanás usa para perseguir o povo de Deus. E essa tem sido a nossa realidade hoje, convenhamos. Agora, por que essas instrumentalidades humanas, essas pessoas, perseguem o povo de Deus? E acabam se tornando instrumentos nas mãos de Satanás para descarregar a ira do dragão sobre o povo de Deus, contra aqueles que levantam a bandeira dos testemunhos e dos mandamentos. Eu estou aqui com uma cópia dos 10 mandamentos. Esses são os 10 mandamentos da lei de Deus. Por que Satanás odeia e por que as instrumentalidades humanas que se entregaram aos poderes de Satanás odeiam a lei de Deus? Simples. Desculpa. Porque o mandamento fala, não terás outros deuses diante de mim. E muitos cristãos possuem muitos ídolos. Eu não falo de ídolos pessoas ou ídolos deuses. Para muitas pessoas, irmãos, o ventre, o apetite é um ídolo. Para muitas pessoas, a moda é um ídolo. Para muitas pessoas, o próprio eu é um ídolo. Por que as pessoas odeiam os 10 mandamentos? Porque aqui fala, honra teu pai e tua mãe. 5º mandamento. E muitas pessoas que se dizem cristãs são as primeiras a denegrir, brigar, desrespeitar, desonrar o seu pai e a sua mãe. Porque muitos cristãos odeiam os 10 mandamentos. Porque a lei diz, não matarás. E quantas pessoas não estão matando o próprio corpo e matando outras pessoas com as suas próprias acusações? Matando o próprio corpo através de uma vida intemperante, desregrada, condescendente. Os 10 mandamentos falam, não adulterarás. Porque
Muitos cristãos, ditos cristãos, odeiam os 10 mandamentos, porque muitos vivem uma vida dupla, uma vida de prazeres proibidos, de vícios secretos, uma vida de aparências. Os 10 mandamentos dizem não furtarás. E quantas pessoas não sonegam impostos, roubam a internet do vizinho, roubam medicamento no hospital, roubam merenda escolar. Quantas pessoas odeiam os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, queridos, são espelhos. E certa vez eu vi uma ilustração que eu achei super interessante. Uma pessoa que, imagine que você esteja gordinho ou gordinha. Você gostaria de olhar no espelho? Não. Por quê? Porque vê os seus defeitos. Quem gosta de olhar para os 10 mandamentos? Por que muitos cristãos não gostam de olhar para os 10 mandamentos? Porque é um espelho que demonstra as suas falhas de caráter, os seus vícios secretos, os seus pecados acariciados. Os 10 mandamentos diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E quantos cristãos são fofoqueiros? Como a tribo de Dan. Quantas pessoas dizem que seguem a Cristo e matam os seus irmãos falando coisas horríveis contra eles? Os 10 mandamentos são odiados pelo mundo cristão e pelo mundo inteiro, porque ele diz: não cobiçarás as coisas do teu próximo. E quantas pessoas estão com a Bíblia debaixo do braço e estão desejando o marido do irmão, da irmã, a esposa do irmão, o carro, a casa, a vida? Você entende por que Satanás e porque homens e mulheres que se entregaram ao poder de Satanás odeiam os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos dizem: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Um mandamento esquecido que foi dado lá no Éden. Um dia que foi honrado, santificado, abençoado por Deus lá no Éden. Isaías 66, 23 diz que vai ser guardado na nova terra. De sábado em sábado estaremos na presença do Senhor. Todos os homens da Bíblia, todos os grandes homens da Bíblia, do povo de Deus, eram guardadores do sábado. O próprio Jesus era guardador do sábado. Os apóstolos. Todos os grandes homens. Você entende por que a lei de Deus é odiada por Satanás e por muitos cristãos? Porque a lei de Deus é um espelho que revela os nossos traços de caráter, as nossas falhas. É por isso que Satanás tem um ódio contra a lei de Deus. Agora, Apocalipse 12, 17 diz que a ira do dragão se acendeu também contra aqueles que, além de guardar os mandamentos, têm o testemunho de Jesus. Veja bem, Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o dom profético. Mas eu gostaria de refletir com vocês de uma forma bem prática. O livro O Grande Conflito e Caminho a Cristo dizem que a palavra de Deus deve ser interpretada de forma prática, simples. Quando a Bíblia fala em Apocalipse 12, 17, segunda credencial que gera o ódio de Satanás, como o testemunho de Jesus, o que vem à sua mente? Testemunho de Jesus. Ora, na Bíblia, testemunho tem a ver, irmãos, com o seu exemplo, o seu estilo de vida. O testemunho de Jesus, os testemunhos que contém no espírito de profecia, nada mais é do que a vida de Jesus, o exemplo que Jesus nos deu através da sua vida. Os testemunhos do espírito de profecia mostram todas as características, a forma como Jesus vivia. E os testemunhos do Espírito de Deus, eu tenho um modelo aqui nas minhas mãos. Mensagens Escolhidas, volume 3. Por que Satanás odeia? Porque o testemunho do Espírito de profecia, os testemunhos de Jesus, falam contra as joias, falam a respeito de maquiagem, falam a respeito da música, fala de comida, fala de vestimentas, fala de testemunho. O testemunho de Jesus que eu e você precisamos ter. Jesus disse certa vez: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Estamos seguindo o testemunho de Jesus?
Apocalipse 12:17 diz que Satanás está irado contra aqueles que têm o testemunho de Jesus. A sua vida é uma vida de testemunho de Jesus. As pessoas estão vendo Jesus em você? Se elas estão, saiba de uma coisa: você se tornará alvo da ira do dragão. Então, meus irmãos, é por isso que Satanás tem um ódio contra os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Mas Deus tem um povo que ergue a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, e vai ser assim até a volta de Jesus, a bandeira dos mandamentos e do testemunho de Jesus. Deus possa abençoar você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.